Pessoal, o Oda já confirmou pra gente, a Bonnie vai ter os poderes de Nika, vai chegar num patamar ali perto do Luffy e vai ser treinada por ele. E eu vou mostrar pra vocês todas as imagens e falas ditas que comprovam isso, como o Oda sempre faz, beleza? Então bora! Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou mostrar para vocês tudo que o Oda nos comprovou que a Bonnie, no caso, vai ter os poderes de Nika. Como assim? O Oda sempre vem confirmando as coisas no mangá pra gente. Desde que o arco de Egghead começou, ele já deu vários indícios que a Bonnie era uma criança. Ele veio mostrando falas do Vegapunk, falas do Saturne, falas do Kizaru, falas até mesmo da própria Bonnie e imagens mostradas comprovando que a Bonnie era uma criança. E isso se concretizou. Agora passou por parte da Bonnie ter os poderes de Nika. Oda vem confirmando isso pouco a pouco no mangá. E tem várias falas de personagens que comprovam isso. E eu vou mostrar para vocês que isso é concreto. O Oda já confirmou isso pouco a pouco pra gente no arco, beleza? Mas antes do vídeo continuar, já se inscreve no canal, compartilha com os amigos, pois isso ajuda demais a gente. Vamos começar pelo futuro distorcido. O futuro distorcido, como a gente viu, ele faz a Bonnie acessar um futuro que é de uma linha alternativa, digamos assim. Num futuro onde ela teria aqueles poderes, ela teria aquela aparência. Isso é o futuro distorcido. Só que para Bonnie poder usar o futuro distorcido, ela precisa de informações sobre o que é aquilo que ela vai acessar. Ela não consegue simplesmente dizer a palavra e virar aquilo, não. Ela precisa de informações, ela tem que imaginar como é aquele futuro que ela seria, entendeu? Tudo isso se comprova na batalha da Bonnie contra a Alpha. Ela lembra do que o Kuma disse dos poderes de Nika. Ela pergunta, pai, como o Nika era? E ele fala, ele tinha um corpo de borracha e lutava usando a sua imaginação. Essas são as características que a Bonnie tinha do Nika, que ele tinha um corpo de borracha e lutava usando a imaginação. E com base nessas características, ela moldou o seu corpo para essa realidade, onde ela teria um corpo de borracha e lutaria usando a sua imaginação, e derrotou a Alpha. Depois, contra o Vegapunk, no caso antes, ela usou o futuro distorcido, imaginando que ela é um Vulcaner, igual ao Kuma, e ela já conhecia o Vulcaner, porque é o Kuma, o pai dela, já conhecia, ela sabia exatamente como era um Vulcaner. Então, ela se transforma num Vulcaner e ataca o Vegapunk. Mas o Nika, ela não sabia exatamente como era. Ela tinha poucas características de como o Nika era, por isso ela não se transformou exatamente no Nika. E na batalha contra o Saturne, ela foi usar o futuro distorcido da forma Nika, com base nas características que ela tinha. Só que são muito poucas, e ela deu um golpe fraco no Saturne. Nisso daí temos uma fala do Saturne que comprova os poderes da Bonnie. Uma fala do Saturne. Olhe exatamente o que o Saturne disse. Eu ainda sinto Nika dentro dela, mas parece que a aparência branca do chapéu de palha não tem qualquer relação com isso. É realmente uma pena. Ou seja, pessoal, o que o Saturne disse? Ele sente Nika dentro da Bonnie, só que ela não está relacionada ainda com a aparência branca do chapéu de palha, pois a Bonnie não associou a forma branca do chapéu de palha a Nika, e isso é realmente uma pena. O Saturno fala, isso é realmente uma pena, pois a Bonnie ainda não associou a forma branca do Luffy a Nika. Ele sente o poder de Nika dentro da Bonnie, só que ela ainda não libertou esse poder. Por quê? Porque ela ainda não consegue acessar esse futuro distorcido, pois ela não sabia exatamente como era a Nika. E isso, no caso, nos leva para a próxima informação que é comprovada também no mangá, da conversa de Bonnie com Vegapunk. Bonnie começa a ouvir os barulhos do tambor da libertação, que no caso é os batimentos cardíacos de Luffy, e com isso o Vegapunk disse, eu sabia, você ainda não tinha percebido, não é, Bonnie? Comigo foi igual, eu precisava ver com meus próprios olhos. Luffy do Chapéu de Palha, o jovem que chamou a atenção do Kuma, é o deus do sol Nika.
E com isso, Bonnie começa a chorar. Até mesmo o Kuma ali teve aquele choquinho mostrando que ele realmente entendeu o que aquilo significava. Ou seja, agora a Bonnie associou a forma branca do chapéu de palha a Nika. E veja o que a própria Bonnie disse no mangá. E isso confirma que ela vai aprender os poderes de Nika com o Luffy. Olhe exatamente a conversa do Luffy com a Bonnie no mangá. O Luffy fala: "Eu vi o seu soco fraco de antes." E a Bonnie responde: "Eu queria dar um soco de borracha como você. Então me mostre." E o Luffy fala: "Tá bom, Bonnie, vamos lá. A partir de hoje, o seu soco tem que ser assim." E no caso, dá um golpe, o Gomu Gomu dá um Gatling no Saturn, rebentando a cara do Saturn. Ou seja, o Luffy mostrou pra Bonnie como o ataque dela a partir de hoje tem que ser. O Luffy mostrou pra Bonnie como ela usar um ataque de borracha poderoso, com hack e tudo mais, e rebentar o Saturn na pancada. O Luffy mostrou pra Bonnie. Vocês têm ideia? Ou seja, vamos pegar todos os pontos. A Bonnie tem um futuro distorcido, que ela precisa de informações para acessar aquele futuro com perfeição. Quanto mais informação tiver, mais perto daquele futuro ela estará de realmente se transformar. No caso, Saturno falou que era uma pena ela não ter associado a aparência branca do chapéu de palha a Nika, e ele sentia Nika dentro da Bonnie. O Saturno falou, depois Vegapunk associou o Luffy do chapéu de palha, o branco, a Nika, falou pra Bonnie que o Luffy era Nika. Com isso a Bonnie associou que o Luffy é Nika, ele já sabe, e ela perguntou pro Luffy, falou: "Me mostre como usa os seus poderes, como dar um soco de borracha igual a você." E o Luffy fala: "A partir de hoje os seus golpes têm que ser assim." Ou seja, confirmando que a Bonnie vai ter os poderes de Nika. E vai ser o Luffy, provavelmente, quem vai treiná-la pouco a pouco. Pois eu acredito fortemente que a Bonnie pode se juntar ao bando do Chapéu de Palha. Porque, pessoal, a gente não sabe se o Kuma vai sobreviver após o arco de Egghead. Porque ele tá muito ferido, a gente não sabe se no caso o Vegapunk vai sobreviver após o arco de Egghead, pois o coração dele parou, falta 6 minutos para a mensagem pro mundo. Ou seja, se no caso Kuma morrer, a Bonnie, e no caso o Vegapunk morrer, a Bonnie meio que vai ficar órfã. Então é muito possível que ela entre pro bando do Chapéu de Palha, ou até mesmo ela queira entrar pro bando do Chapéu de Palha, que ela queira seguir Nika. Eu realmente acho que isso é possível. E com isso, a Bonnie não só pode se transformar em Nika, mas a Bonnie também, quem sabe, não pode usar o Gear 4 do Luffy também. A gente já viu que com o futuro distorcido, ela praticamente usou o Gear 3. Ela fez um braço gigante e deu um golpe na Alpha. Então, quem sabe agora ela também não possa usar um Gear 4, ou até mesmo entrar na forma do Nika, o Gear 5, agora que ela associou a aparência do Luffy. Então, realmente, Bonnie pode ter os poderes de Nika sim. Oda vem confirmando isso pra gente no mangá. Só esperar pra ver como vai acontecer, beleza? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Falou, galera! Fui!